Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa. São 17 horas em Paris, 16 horas em São Tomé. Carina Branco. Bem-vindos a mais uma edição desta terça-feira, 29 de novembro. Vamos aos títulos deste jornal. Primeiro-Ministro de São Tomé e Príncipe diz que nada justifica a tentativa de subversão da ordem constitucional e reitera que vai haver uma investigação séria ao que se passou no ataque ao quartel militar na sexta-feira. O maior partido da oposição, São Tomense, MLSTP-PSD, recusou participar no debate sobre o programa do governo em sinal de desagrado e tristeza perante a situação do país e pede debate de urgência sobre os acontecimentos de 25 de novembro. Ilha cabo-verdiana de Santiago tem empresa que transforma garrafas de vidro e plásticos em artesanato e materiais para construção, para descobrir daqui a pouco. E ainda em Cabo Verde, o governo anuncia regras mais apertadas no acesso e uso de viaturas do Estado. O primeiro-ministro promete fiscalização. No controle técnico desta emissão está Lucien Bissanguet e o jornal começa agora. Em São Tomé e Príncipe, o primeiro-ministro disse hoje no Parlamento que nada justifica o que chamou de tentativa de subversão da ordem constitucional em referência ao ataque ao quartel na sexta-feira. O chefe do Executivo também lamentou as vidas perdidas em circunstâncias ainda por esclarecer e disse que o governo criou condições para uma investigação séria, transparente e isenta, com recurso a peritos internacionais. De notar que Portugal enviou, a pedido de São Tomé, uma equipa de investigadores e peritos da Polícia Judiciária e uma médica perita em patologia forense para colaborarem com as autoridades são-tomenses nas investigações. O discurso de Patrícia Trovoada foi feito na Assembleia Nacional no arranque do debate sobre o programa de governo. A violência não pode nunca ser fonte do poder, não pode criá-lo, não pode em nenhuma circunstância legitimá-lo. O pluralismo democrático, irrevogavelmente gravado na nossa Constituição, e o respeito escrupuloso da vontade do povo soberano é uma indefetível garantia para a eleição e alternância dos titulares dos cargos políticos, da liberdade e da igualdade de todos na competição política com vista à ascensão ao poder. Por tudo isso, nada, absolutamente nada, justifica qualquer tentativa de subversão da ordem constitucional por meio da violência e invasão ao quartel-general das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe e agressão às tropas republicanas que lá se encontravam, com o propósito único e exclusivo de defender a soberania nacional e a integridade do território. As palavras do primeiro-ministro santomense Patrícia Trovoada. Por sua vez, o MLSTP-PSD, maior partido da oposição, recusou participar no debate sobre o programa do governo como sinal de desagrado e tristeza perante a situação do país após o ataque ao quartel militar na semana passada. O MLSTP-PSD pediu um debate com caráter de urgência sobre os acontecimentos de 25 de novembro. Danilo Santos, líder do grupo parlamentar, explica o porquê do boicote. Independentemente do programa do governo ter primazia, achamos que também podíamos antecipar ou deferir a discussão do programa do governo para primeiro discutirmos o que aconteceu no país. É importante, os santomenses estão à espera. A nossa posição foi demonstrar claramente a nossa tristeza, o nosso repúdio a tudo, por isso abandonamos a sala num sinal também com as velas acesas de solidariedade para com as vítimas, para com os familiares, consternação para com as vítimas, demonstrando que nós estamos cá. Aliás, na declaração que nós fizemos, por outras palavras, dissemos ou contribuímos para o programa que nós dissemos, o que é que nós gostaríamos que viesse nesse programa. Falamos da necessidade de coesão social. São Tomé e Príncipe precisamos todos contribuir para pacificarmos a sociedade. Ouvimos Danilo Santos, líder do grupo parlamentar do MLSTP-PSD.
Recordo que na sexta-feira o ataque ao quartel militar foi neutralizado com a detenção de 4 atacantes e de alguns militares suspeitos de envolvimento na ação. Depois foram detidos pelos militares o ex-presidente da Assembleia Nacional, Delfim Neves, e Herlécio Costa, antigo oficial do batalhão Búfalo, alegadamente identificados pelos atacantes como mandantes. Porém, 3 dos 4 atacantes e Herlécio Costa morreram horas depois, com imagens dos homens agredidos e ensanguentados e com as mãos amarradas atrás das costas a serem divulgadas nas redes sociais. Ainda que o ataque ao quartel na sexta-feira continue a dominar os debates, o Parlamento santomense deu início ao debate do programa do 18º Governo Constitucional. O documento contém vários eixos, entre os quais o aumento do poder de compra, melhorias na saúde, infraestruturas e segurança do Estado. Reportagem de Maximino Carlos. Melhoria do poder aquisitivo das famílias santomenses, tendo em conta o contexto atual de fragilidade financeira do país, é um dos eixos principais do programa do 18º Governo Constitucional da República. O primeiro-ministro Patrício Trovoada disse que os níveis de pobreza no país são alarmantes. Os níveis de pobreza são hoje alarmantes e o registro de uma inflação acima de 20% empurra para a miséria uma franja considerável da população do país. Esta melhoria se fará fundamentalmente através de uma redução drástica das despesas de funcionamento do aparelho do Estado, com o propósito de recuperar recursos orçamentais. A segurança é outro eixo do programa do 18º Governo Constitucional, a julgar pelos recentes acontecimentos que tiveram lugar no país, com o assalto ao quartel-general das Forças Armadas, desencadeado por um grupo de cidadãos santomenses, como salienta Patrício Trovoada. Será encarada como prioridade. Será necessário reforçar e aprimorar os efetivos, modernizar os equipamentos, melhorar as infraestruturas, intensificar a formação, o treino e a prontidão. Maximino Carlos, São Tomé, RFI. São Tomé, 102.8 FM. Em Cabo Verde, o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva anunciou regras mais apertadas no acesso e uso de viaturas do Estado. O novo decreto-lei que regula o uso de viaturas do Estado foi aprovado em Conselho de Ministros há cerca de 2 semanas. Reportagem de Odair Santos. Numa declaração ao país para explicar as medidas que constam do Orçamento do Estado para 2023, o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva disse que a partir de 1 de janeiro do próximo ano, somente o Presidente da República, o primeiro-ministro e o Presidente da Assembleia Nacional podem viajar em classe executiva. A Lei do Orçamento do Estado para 2023 define e restringe as entidades que podem viajar em classe executiva para viagens em avião de duração inferior a 4 horas e meia, com exceção do Presidente da República, do Primeiro-Ministro e do Presidente da Assembleia Nacional. As viagens são em classe económica. Também o Governo de Cabo Verde restringe o acesso e uso de viaturas do Estado fora dos horários fixados em fins de semana e feriados. Isto permite-nos fazer uma maior racionalização do uso das viaturas e uma distinção muito clara entre aquilo que é uso pessoal e que é muito restrito para entidades que são órgãos de soberania e aquilo que são usos para fins de serviço que só podem ser realizados em determinadas condições que de facto obedeçam ao requisito de serviço. Ainda durante a declaração ao país sobre o Orçamento do Estado para 2023, o chefe do governo acusou a oposição de não ter apresentado sugestões racionais à proposta de lei do Orçamento do Estado para 2023, já que só agravavam a despesa pública. De Cabo Verde para a RFI, Odair Santos. E na Ilha de Santiago, a empresa Econatura recolhe garrafas de vidro e plásticos e transforma-os em artesanato e materiais para construção civil. Eis a sua apresentação por João Ferreira, gestor e presidente da Associação Comunitária de Desenvolvimento da Aldeia de São Francisco. A Econatura é uma empresa comunitária cabo-verdiana, localizada em São Francisco, Concelho da Praia, criada para reciclar vidro e plásticos. O vidro é transformado em areia, dando a sequência à produção de vasos, pavês, blocos para a construção civil e outros objetos decorativos. Com plásticos, produzimos objetos artesanais, tais como brincos, porta-copos, peças de revestimento de paredes. Qual é que é a vossa ambição, entre aspas, ecológica? A nossa ambição é reduzir cerca de 95% do lixo, sobretudo de plásticos e garrafas, nas comunidades vizinhas e também na nossa própria comunidade. Queremos reduzir o
máximo possível dióxido de carbono do ambiente, e porque os plásticos produzem dióxido de carbono, tanto e as garrafas levam muito tempo para se decompor na natureza, então são essas as nossas preocupações. Para além disso, as palavras de João Ferreira, gestor e presidente da Associação Comunitária de Desenvolvimento da Aldeia de São Francisco, em Cabo Verde.